Olá, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E esse é o DR, que está começando agora com o tema de hoje, que é sensacional. A gente vai falar sobre planejamento. Fique ligado que o programa começa agora. Oi, a gente está com um tema muito especial hoje, planejamento, né? Que casal não tem que fazer o planejamento? E para começar esse tema, a gente queria deixar para você um texto bíblico, lá de Provérbios, o livro da sabedoria, né? Que nos ensina tanto. Nosso conselho para você é que você leia pelo menos um capítulo de Provérbios por dia. Você vai ver como sua vida aí vai ter muito mais sabedoria no seu agir de manhã, lendo, né? E no seu Melhor falar. dica. Porque aí já blinda o seu dia aí com mais sabedoria, né? Sim. Mas lá em Provérbios 16, a partir do verso 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha aí. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nossa. Esse texto aqui fala muito sobre planejamento, traz muitas lições para a gente, E a né? gente vê que muitas vezes a gente erra justamente no conceito principal desse texto, que é saber que Deus precisa fazer parte do nosso planejamento. Que na verdade tudo que a gente fizer, que a gente sonhar, que a gente planejar, o Senhor precisa ser o centro daquilo. Mas no verso 2 aqui que a gente leu, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Esse texto é uma advertência, porque tudo que a gente faz, né, a gente não vai querer fazer algo que aos nossos olhos pareça ruim, né? A gente só quer fazer coisas que pra ser sempre beneficiado, né? Isso. Então, por exemplo, um casal, ele tem um planejamento, né? A gente se casou, vamos supor, né? Que a gente se casou agora e a gente tem um planejamento de, nesses primeiros anos de casados, ir morar fora um tempo, né? Fazer um intercâmbio para conhecer outra cultura, para aprender uma nova língua, para ganhar experiência, profissional, né? Que mal tem isso, gente, né? Todos esses planos que eu falei aqui, esses alvos, esses objetivos são ótimos. E é isso mesmo que esse versículo está falando, que todos os nossos planos, aos nossos caminhos parecem, né? Mas só o Senhor sabe o que vai acontecer com a gente lá na frente. Exatamente. Como que pode ficar o nosso coração a partir dessa experiência e o que é bom, o que é a vontade dele pra gente, que é boa, perfeita e agradável. Pois é, então, Vanessa, por que a gente não costuma, né, não tem o costume, no hábito, de consultar a Deus na hora de tomar uma decisão, de organizar um sonho, um projeto, adquirir alguma coisa? Por que a gente não coloca Deus nesse negócio? E antes disso, Du, a gente não coloca Deus quando a gente começa a sonhar sobre aquilo, né? Não só quando a gente vai fazer. É porque a gente se acha sábio aos nossos próprios olhos, né? E a palavra de Deus também nos fala que a gente não deve pensar que a gente é sábio a partir do nosso conhecimento, do que a gente sabe, do que a gente estudou. Provérbios 3 fala assim, ó: confia no Senhor de todo o seu coração, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, existe algo sobre planejar, colocando Deus, que é benéfico para a gente e para quem está com a gente. Porque às vezes a gente sonha uma coisa, por exemplo, você falou sobre viajar no comecinho do casamento. Parece linda a ideia, porque os dois vão se conhecendo e tal, só que é o momento de conhecer, tem muitos desafios nesse negócio. E colocar uma viagem assim, que é uma coisa sonhada, tão linda assim para acontecer, no momento que você está se conhecendo, pode ser um desafio. E a gente não pensa nisso, na consequência daquela decisão que a gente vai tomar. Não é que você não pode viajar não, viu, gente? Em nome de Jesus, viagem não é o problema. O problema que a gente quer enfatizar para você aqui é colocar Deus a par de tudo que você está planejando. Porque às vezes você consultando a Deus nas suas orações, falando: Deus, nossa, a gente queria tanto fazer isso, só que a gente quer te pedir, em primeiro lugar, a direção sobre isso, porque talvez o nosso coração está incendiado sobre essas coisas, né? Mas talvez o seu está assim: não, filho, não está na hora. Né? E além disso, é importante para o casal
ter uma perspectiva de vida, onde os dois querem chegar juntos. E isso exige um planejamento. Às vezes você casou aí e foi morar de aluguel, não tem problema nenhum. Mas um dos dois tem vontade de ter uma casa própria, mas o outro não. Então, primeiro você vai assistir o programa de acordos, que a gente já fez um programa sobre esse tema, acordos. E depois você vai pensar, depois que o acordo foi feito, vocês vão fazer esse planejamento de como alcançar, né, esse alvo, esse objetivo, porque é importante a gente se organizar, mas ter esse entendimento que o nosso coração faz planos e a gente tem que estar com o coração liberado para Deus fazer o que Ele quiser. Eu, Eduardo, a gente tem muitos sonhos, muitos planos, só que a gente tem 17 anos de casado. E nesses 17 anos a gente já fez muitos sonhos, já teve muitos sonhos e já fez muitos planos que eu acho que a maioria não aconteceu, né? É porque tem muita gente também que eu fico pensando, a gente fica assim, deixa... Aquela musiquinha não vai fazer gracinha com a gente aqui, não. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Deixa a vida me levar, vida e já leva era, eu, vamos né? fazer gracinha. Mas essa musiquinha fala muito sobre isso. Tem gente que vai deixando simplesmente as coisas acontecendo na vida sem se organizar sobre elas. Então, vai acontecendo assim, a vida vai fluindo, é como um rio que vai andando. Mas quando a gente se planeja para isso, né, se organiza, tem meta, tem objetivo, quer chegar em algum lugar, as coisas vão acontecendo e a gente vai se pegando nossa listinha de coisas e vai tirando para a gente poder sonhar outras coisas. A gente vai marcando, vai podendo sonhar coisas cada vez melhores. Com esse DR, a gente queria que você entendesse duas coisas. A primeira é que para um casal ele ter um objetivo, né, ele andar para frente, ele precisa fazer acordo, porque a Bíblia fala lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Um vai para um lado, o outro vai para o outro e os dois não chegam em lugar nenhum. Né? Não é isso que a gente está falando, tem que ter acordo. Depois do acordo, aí vocês têm que fazer um planejamento. Em cima desse acordo, como vocês vão chegar nos alvos, nos objetivos que vocês acordaram que é bom para o casal. Né? Mas antes disso tudo, é isso que a gente quer que você fixe no seu coração. Você tem que consagrar tudo isso a Deus. Falar assim, Deus, a gente quer isso. E a gente sabe que o nosso coração pode fazer planos, porque está aqui na sua palavra, o coração do homem faz planos, e a gente faz mesmo. Mas a gente quer fazer a sua vontade, a gente quer cumprir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então a gente coloca aqui o nosso coração liberal para o Senhor, porque tem gente que fala assim, fala que quer cumprir a vontade de Deus, mas se Deus muda os planos, já fica tudo, fica desestruturado. E a gente precisa pensar nisso, porque são duas pessoas, não é uma pessoa só. Nós somos duas pessoas e temos vontades e desejos diferentes. Então, se a gente não organizar esses pensamentos, fica difícil conquistar qualquer coisa, porque se um está sonhando com uma casa num bairro, outro querendo a casa no outro, ou um carro de um jeito, outro carro do outro, Deus vai ficar assim, pô, o que vocês vão querer junto? Né? Então, acho que a gente tem que colocar um sonho nosso para o outro conhecer. A gente conhecendo o sonho do outro, começa a sonhar, vamos sonhar cada parte de uma vez, porque não consegue fazer tudo de uma vez, né? Então vamos planejar para que as coisas aconteçam, adquirir alguma coisa, comprar um celular que for, comprar os móveis para casa. Os móveis para casa. A gente tem que olhar para a nossa vida como agora uma vida compartilhada. Tudo que eu quero, né, como casal, a gente tem que compartilhar. A gente ficou muito feliz agora porque a gente planejou, a gente, desde que casou, quando a gente casou, a gente ganhou a geladeira e o fogão, que foram ótimos presentes. Duraram 18 anos. Duraram quase 18 anos. E a gente ficou, nos últimos 5 anos, planejando um momento de trocar, porque já estávamos precisando trocar a geladeira e o fogão por modelos que a gente queria ter, né? Que na nossa casa, mais modernos. E aí a gente ficou planejando durante 5 anos, não foi 1 ano, 2 anos, durante 5 anos. E conseguimos agora conquistar a geladeira, o fogão. E ficamos muito felizes com isso, mas foi fruto de um planejamento que a gente fez. E mesmo esse planejamento de uma coisa simples, a gente orou e buscou muito de Deus para Ele direcionar para a gente comprar a geladeira que fosse melhor para a gente, fogão que fosse melhor para a gente.
Então, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, é necessário planejamento. Então, o que a gente quer deixar para você, o programa está terminando, mas coloque Deus nos seus planejamentos, que Ele seja o primeiro a saber de tudo que o seu coração deseja, porque eu tenho certeza que Ele tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Também tem essa certeza. É isso aí. Então, DR fica por aqui. Um beijão para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, até tchau. mais.